Então, convido todos esses autores incríveis, né, para nos agraciar, então, com o último painel da fita. Vocês escolhem. Sempre à esquerda. É assim, gente. Boa noite. Então, vocês estão. Não, é lá só a voz mesmo, ele só está gravando. Eles estão captando lá no áudio. Tá bom, boa noite, gente. Então, nessa última mesa de debate aqui com os nossos convidados, nós trouxemos, acho que um grupo bastante produtivo e fértil para debater essa questão da cultura gaúcha contemporânea. Então a gente pede a eles que eles vão ter 15 minutos cada um para sua fala, sua apresentação, e depois a gente vai para o debate. Eu perguntei para a Liana se ela gostaria de começar, mas por que eu? Por que não? Posso começar. Então, primeiro dizer que é um maravilhoso prazer voltar a Santa Maria. Não é a primeira vez que eu estou aqui para apresentar alguma produção minha, uma parte da minha trajetória. Eu tive uma participação muito intensa na universidade, como visitante, logicamente, fazendo exposições e também algumas palestras. E sempre a cidade de Santa Maria sempre foi algo que ficou no meu coração. E hoje eu volto aqui, né, através dessa movimentação cultural da cidade, que realmente continua com a sua tradição de valorizar a cultura tanto local quanto do nosso estado e do nosso Brasil como um todo. Eu pensei em como vir aqui para conversar com vocês sobre a literatura, sobre aquilo que a gente vem fazendo no dia a dia, e pensei em fazer um resumo daquilo que até hoje assim, eu tenho trabalhado. Dizer para vocês que dentro do campo das artes visuais eu tenho 54 anos de atuação e dentro do campo da literatura já vão dizer 37 anos. Isso, logicamente, nos dá alguma possibilidade de contar os pontos fortes dessa trajetória. Eu procurei resumir aqui para contar para vocês um pouco sobre isso. É lógico que às vezes a gente começa a ter uma relação com a literatura, com a arte, com a cultura em geral, muito criança. E eu lembro que com uns 10 anos eu pedi para o meu pai uma coleção dos livros da editora Globo, de presente de Natal, e ele me deu. E ali eu comecei a conhecer todos esses escritores que eu estou colocando aqui para vocês. E foi assim uma grande revelação para a minha vida. E no tempo no tempo da escola, do colégio, onde eu passei dos 5 anos até os 18 anos, depois entrei para a universidade, eu tive um professor maravilhoso chamado Fernando Miranda. Ele era professor de língua portuguesa, mas ele nunca deu língua portuguesa. Ele sempre mostrou a importância da literatura e principalmente a importância da poesia. E ali eu encontrei, para minha satisfação e para minha alegria, Cecília Meirelles, todos esses grandes poetas que me indicam um caminho até hoje para a minha vida. Um outro escritor e poeta que eu preciso reverenciar é o nosso Armindo Trevisan, que faz 90 anos esse ano, e o Roberto, né, está fazendo
lançando uma publicação com poemas inéditos e também um pouco de... É uma reunião de poemas que ele mesmo selecionou de toda a obra dele e mais 115 inéditos. Ótimo. Ele fez 90 anos no mês passado e disse, quando ele me entregou isso, disse que era Sim, a capa do tacho, que não tinha Sim. mais. 15 dias depois ele me veio com mais um material e saiu Sim. mais um livro. E eu, 90 anos, trabalhando diariamente. maravilhoso. Eu trago este grande escritor porque ele foi o escritor mais importante da minha vida. Eu era aluna da arquitetura e ele era meu professor de História da Arte. E um dia eu já estava escrevendo há muito tempo, mas tinha dúvidas. Pensei, será que vale? Será que tem algum valor isso que eu faço? E aí liguei para ele e disse, professor, eu gostaria que o senhor olhasse meus trabalhos, meus poemas e tal. E ele disse para mim, olha, eu vou te perguntar uma coisa, tu tens condições de ouvir críticas? Eu disse, sim, professor, por quê? Não, porque senão tu não vem aqui na minha casa, eu já perdi muitos amigos, porque eu sou verdadeiro e as pessoas não gostam e aí nós rompemos as relações. E eu disse, não, eu vou ir com o coração aberto e com a mente aberta, com a vida aberta para ele ouvir. E cheguei na casa dele num sábado de manhã, ele me dedicou desde as 8 da manhã até o meio-dia, pegou meus poemas e lia e riscava. Todos eles, eu parada, assim, meu Deus, o que é isso que ele está fazendo? Poemas com 30 versos se resumiam a 5, porque naquele momento eu tinha aprendido que o essencial é muito mais importante do que o supérfluo. E a partir dali eu entendi a artesania da poesia. Ele teve a generosidade de fazer comigo este livro que se chama Os Faróis da Solidão, onde ele coloca vários poemas dele e uma parte poemas meus. Ele me indicou também uma crítica de literatura que se chamava, e que se chama, só que faleceu, Tânia Carvalhal, uma mulher que me ensinou a paciência e a possibilidade de estar cada vez mais se aprofundando o estudo da literatura, lendo e frequentando várias disciplinas. Eu fiz em curso 2 na universidade, de crítica literária, de escrita criativa, várias outras disciplinas, e passei 10 anos estudando para poder começar a, pela primeira vez, publicar meu livro. E eu fiz um trabalho com o Quintana, que é um outro poeta que eu preciso valorizar e muito. Quando ele tinha 80 anos, nós lançamos um livro que se chamou Quintana dos 8 aos 80. Eu participei fazendo as obras que estão nesse livro. E eu digo a vocês, foi muito importante eu entender como a gente deve ler tanto poesia quanto literatura na profundidade e deixando também a superfície de lado. Ler demanda tempo. Ler não é algo tão dinâmico como hoje se diz, né? Que se diz assim, estou lendo 30 livros no mês, estou fazendo não sei o que, parece uma maratona. E aí, esse trabalho foi muito importante. Passei 6 meses vivenciando com este grande poeta no hotel aquele de Falcão ali. E eu nunca quis entrar muito assim no conhecimento dele enquanto pessoa, porque eu pensava, a gente precisa de mitos, apesar de dizer que não. E eu quero preservar este poeta maravilhoso, que para mim é mais um filósofo que um poeta e de grande importância na minha vida. Aqui nós temos também um livro que foi feito com Tânia Carvalhal, que se chama Crônica de um Rio, e ele foi todo trabalhado em cima do rio, entre aspas, Guaíba, né? E aqui eu aprendi a entender a importância da crônica, quando, no texto de Tânia Carvalhal, ela fala do Saint-Hilaire, que é um grande visitante do estado do Rio Grande do Sul, Arsênio Isabelle e outros. E a crônica aí entrou também na minha vida como leitora. Aqui tem uns desenhos também que foram feitos para esse livro. E aqui eu diria para vocês assim,
37 anos de poesia em todos esses livros que foram publicados. E tem uma coisa fundamental aqui nessa minha trajetória, que eu reverencio e valorizo. É a fortuna crítica que eu consegui arrecadar. Aqui tem quase que um pouco da história do Rio Grande do Sul, de escritores que escreveram sobre o meu trabalho. Armindo Trevisan, logicamente, está em ordem alfabética. Arnaldo Campos, o grande livreiro e escritor do Rio Grande do Sul, também que faleceu. E aqui vem, vocês podem ler, vários dos grandes pensadores. Guilhermino César, que eu tive a honra de ter a visita dele no meu ateliê. Jacob Klintovitz, um grande crítico de arte que é gaúcho, mas que mora em São Paulo, e assim vai. Os lançamentos dos meus livros sempre foram acompanhados de uma oralidade. Aqui, esse meu segundo livro, ele foi lançado no Teatro Renascença como uma peça de teatro. E tive aí a grande felicidade de ter o roteiro feito pelo Delmar Mancuso e pelas atrizes que deram brilho ao meu trabalho. Aqui tem uma coisa que eu quis trazer para contar para vocês uma experiência muito enriquecedora. Eu fui lançar esses 2 livros em Curitiba, Paraná, no Teatro Paiol, que é um teatro que hoje em dia funciona numa fábrica de pólvora. A Secretaria de Cultura do Paraná transladou uma máquina de tipos móveis a la Gutenberg para o teatro, para o sabor do teatro, e montou as minhas poesias com os tipos móveis e imprimia, quando a pessoa ia adquirir o livro, imprimia num saco de pão e colocava o livro dentro. Foi assim uma delicadeza, porque essa máquina, ela pesa 300, 400 quilos. Ela foi colocada em cima de um caminhão e foi levada lá, e eu tive essa experiência ímpar na minha vida. Outra coisa importante também foi o trabalho que eu fiz como biografia visual do Ciro Martins, 90 anos. E junto com isso, pode passar, o livro Ciro Martins, 90 anos, que tem todas as ilustrações da exposição e também todos os textos que fizeram parte. Aqui houve um pocket show no Margos, com 4 livros também, e aqui eu gostaria de colocar a importância da oralidade, tanto na poesia quanto na literatura. E eu aprendi isso quando, em 2005, foi lançado um livro meu naquele ano do Brasil na França. Tinha um livreiro que trabalhava só com literatura lusofônica, ou seja, literatura de língua portuguesa. E quando esse livro foi lançado, ele levou o livro para um café, o Café des Artistes, onde tinha um sarau de pessoas que falavam e diziam trechos da literatura brasileira. Eu ali entendi como eu dizia mal as minhas poesias, porque era assim, uma pessoa falando de Clarice Lispector, outra dizendo seus próprios poemas, e quando eu voltei, eu disse, não, vai ser esse o momento especial que eu vou aprender a dizer os meus poemas. E aí esse trabalho também foi lançado no Museu de Arte, uma exposição. Aqui foi feito um trabalho em cima de Nova York, onde se buscou a característica da cidade, começou uma coleção que se chama Olhar Estrangeiro, e essa coleção ela foi lançada com vários textos e com também imagens. Fizemos também um lançamento na Casa das Rosas, um livro que começou uma outra coleção que se chamou Arca de Impurezas, Arca de Desejos por Porto Alegre, e assim vai. Aqui nós temos mais um trabalho onde tivemos os 100 anos de vida de Ciro Martins, e ele foi também uma exposição e foi lançado a trilogia do Gaúcho a Pé. A minha editora lançou isso e nós temos aí toda uma possibilidade de entender a grande qualidade da literatura de Ciro Martins, que dizem que é regionalista, mas também é universal.
Essa coleção é uma coleção interessante de livros pequenos que tem vários escritores importantes dentro dessa coleção e eu lancei Coisa de Artista, que é um livro que eu reuni todas as idiosincrasias de músicos, de escritores, de artistas plásticos e eu conto a história um pouco. Eu digo, não sei onde eu encontrei, mas é um livro de vamos dizer, jocoso, onde vocês podem até se divertir. Nós temos aqui uma coleção Freud de escritores, um trabalho que ficou em cartaz 9 anos no Teatro São Pedro e foi escrito 18 textos de dramaturgia. Nós temos aqui toda a coleção escrita por mim, Emira Fleck e Dione Detânico, e todas elas foram encenadas no palco do Teatro São Pedro. Aqui tem, pode ir passando, tem o cenário feito com as obras de arte dentro do ciclorama que, vamos dizer, faziam uma ambientação incrível dentro dos textos. Depois tem uma outra série que se chama Outros de Mim, onde eu trabalhei com todos os escritores possíveis, escritores que me eram caros e que tinham sido influenciados. Nós temos aqui um outro trabalho na Vila Mimosa, onde foi trabalhado toda uma questão da poesia, também na oralidade. Pode passar. E aqui tem também elementos que foram levados para fora, um livro de poesia que foi lançado em Montevidéu, com um show de música, um livro que se chama Olhar Estrangeiro França, que foi lançado em uma aldeia da Idade Média, Toul-Saint-Croix, na França profunda. E aqui o Doce Holandês, uma exposição em que está sendo gerado um livro sobre os doces holandeses, que fazem parte do meu imaginário e que eu comecei a ver quais são os poetas e pintores que eu mais gosto, comecei a fazer uma relação e vi que todos eram holandeses. Então, esta exposição foi para reverenciar essa minha possibilidade de estar ali trabalhando com esses grandes artistas. Aí a exposição. E aqui foi lançado com um show o meu livro, onde eu reuni 35 anos de poesia numa rua aberta. A prefeitura nos deu a possibilidade de fecharmos a rua, então esse show foi feito nesta rua e lançado esse livro. Esse projeto é um projeto interessantíssimo que eu faço com a Kátia Simon, onde a gente trabalha com algumas coisas de Clarice Lispector, que se chama Digressões Claricianas, onde nós já entrevistamos milhões de grandes escritores. Eu estou meio fazendo rápido para poder dar chance. Esse ano nós temos esses escritores que estão já programados para serem entrevistados. E em 250 anos da cidade de Porto Alegre foi feito um trabalho no Transurb e depois lançado um arca de Desejos por Porto Alegre, onde vários escritores estiveram presentes. Outro livro que foi lançado no México, Olhar Estrangeiro México, com uma exposição, uma palestra e a presença de alguns escritores. E este livro, que é o último livro que eu já fiz, que se chama Extravagante, que foi lançado com um show também e que hoje eu apresento a vocês. Aqui nós temos toda a coleção do Arca, que está fazendo 15 anos, e esse ano vai ser lançado o Arca de Esconderijos, onde nós estamos homenageando Maria Valéria Rezende. Aqui estão todos os escritores contemporâneos que fazem parte da nossa coleção. E aqui nós temos um novo livro da editora que se chama Brigitte, feito com Kátia Simon, que é o nosso primeiro livro infantil.
Fiz bem rápido, será que eu passei os 15 minutos? Deixa eu estar até cansada. Tá bom, obrigada, gente. Obrigada, Liana. Depois dessa tua retrospectiva vivencial, assim, a gente depois vai ter muito o que conversar. Eu vou pedir licença e passar para ali, tá? A poeta está viva, mesmo cansada, a escrita tem vida própria. Boa noite, eu sou Lilian Rocha. É um grande prazer estar aqui em Santa Maria, trazendo um pouco de uma trajetória que não é só minha, mas de tantas outras mulheres e mulheres negras que escrevem e que me antecederam. E que é importante dizer que essa trajetória, desde muito cedo, eu percebi que eu tinha uma percepção musical e uma percepção que gostava muito da palavra, dos sons, das letras, e que isso me gerava muita alegria e muita reflexão em cima disso. Então, desde pequena, comecei a escrever desde muito cedo, a música sempre permeando, eu toco violão, violão clássico e violão popular, mas eu também sempre fui apaixonada pelas ciências. E sou analista clínica por profissão, trabalhei durante muito tempo em hospitais, em laboratórios de Porto Alegre, mas a poesia sempre permeando em tudo, né? Chegou um certo momento da minha vida que eu escrevia a poesia do cotidiano, mas eu fui fazer um curso de extensão lá no Ensinos que se chamava Africanidades. Vou dar um lugar que eu falo muito. Africanidades. E nesse curso de Africanidades, que era um curso de extensão, que era uma vez por mês, no final de semana, tinha uma cadeira que era literatura negra. Nessa cadeira, nessa disciplina, eu conheci um número enorme de escritoras e escritores negros que eu jamais havia ouvido falar, mesmo sendo uma leitora voraz desde pequena. Conheci Solano Trindade, Luiz Gama, Conceição Evaristo, Ruth, Maria Firmina dos Reis, Helena Maria de Jesus, Oliveira Silveira, que eu conheci, é importante ressaltar isso quando eu era pequena, ainda no Clube Social Negro de Porto Alegre, o mais antigo do Brasil, que data de 1872. Eu conheci Oliveira Silveira lá como um ativista, porque ele é responsável pelo Dia da Consciência Negra, junto com o Grupo Palmares, mas eu não o conhecia como poeta. E nesse curso de extensão, eu conheci raízes que são extremamente importantes na literatura negra gaúcha, como Oliveira Silveira e Maria Helena Vargas da Silveira, os escritores que tiveram uma carga enorme de expressão, de um eu lírico muito específico, muito dinâmico e muito ligado à questão da negritude, mas que apesar de escreveram ele mais de 10 livros e ela em torno de 9 livros, mesmo assim não tiveram durante em vida, porque ambos morreram em 2009, não tiveram em vida a capacidade de serem reconhecidos. Hoje em dia eles são doutores honoris causa da Unipampa, da URGS, tem site, mas que durante o seu período eles faziam o que a gente chama de edição do autor, né? E que geralmente são poucos exemplares e que acaba não acontecendo uma grande distribuição nem em livrarias, nem em bibliotecas, e essa literatura meio que se perde. Digo isso porque, ao conhecer essas pessoas nesse curso de extensão, a minha poesia se modificou completamente e eu comecei a falar sobre temas importantíssimos com relação
a questão da negritude. Fora das questões do cotidiano que eu já escrevia. Eu já estava formada, né? Trabalhava na minha área, mas é incrível, apesar de escrever desde muito cedo, meu primeiro livro foi publicado quando eu tinha 47 anos, em 2013. Mas isso tem um percurso anterior, que eu conheci um grupo, e eu acho importante enfatizar que a gente está falando de literatura contemporânea gaúcha. Eu conheci um grupo em 2012 que se chama Sarau Sotaque Poético Ponto Negro da Poesia. Onde lá, na roda de poesia, é lido poesias de escritoras e escritoras negras. É aberto a qualquer um, desde que na roda as pessoas leiam poesias desses escritores e dessas escritoras. Nesse lugar, eu pude conhecer um número enorme de escritores também, que estavam em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, e que a gente não sabia que existiam. E que chegavam com seus caderninhos, com as suas cadernetas, inicialmente falando poemas dos poetas mais conhecidos, como Pucci, como Conceição Evaristo, como Oliveira Silveira, mas que depois passaram a ler os seus próprios poemas. E foi nesse espaço que eu pude realmente colocar toda a minha expressão enquanto poeta negra, né? Às vezes eu pergunto, quando eu vou em alguns lugares do Rio Grande do Sul, quantas escritoras negras vocês conhecem no estado? Algumas pessoas dizem, a gente conhece a ti, e param por aí. E hoje em dia, eu posso dizer com grande felicidade que existe um número maravilhoso de escritoras e de poetas, né? Eliane Marques, Yasmin Almaty, Ana dos Santos, Fátima Farias, Fernanda Bastos, Elizabeth Fagundes, Delma Gonçalves e tantas outras. Então, em 2013 surgiu o primeiro livro chamado A Vida Pulsa, Poesias e Reflexões, com 47 anos, como eu falei, pelo fato até que eu não conhecia o mercado editorial, e como foi dito hoje na palestra, né, a gente sabe que o mercado editorial ainda é muito centrado nas questões que a grande maioria das pessoas que conseguem tirar o mercado editorial ainda são homens brancos, de classe média, heterossexuais, geralmente este é o Rio de São Paulo. Então, no Rio Grande do Sul, né, onde nós somos praticamente apenas 18% da população, e em vários aspectos, né, com dificuldades em algumas coisas, ainda, apesar de todo o movimento social e ativista que existe, demoramos ainda para perceber o quanto era importante que a nossa palavra também estivesse impressa, porque a oralidade sempre tivemos e sempre escrevemos, porém, nesse formato ainda muito reduzido com relação à edição do autor. Então, em 2013 surgiu a oportunidade de publicar em uma editora, um amigo dava um curso de neuromusicologia e entregava poesias, então ele disse assim, Lilian, onde é que eu compro teu livro impresso? Eu disse, não tem livro impresso. Mas como tu não tem livro impresso até hoje? E ele disse, não, eu trabalho numa editora, o curso foi em maio, tem até outubro para me entregar as tuas poesias e nós vamos publicar em dezembro. E assim aconteceu. Depois dele vieram Negresson, depois veio Minas de Tranças, que foi finalista do Prêmio Minuano, e foi ganhador do Prêmio de Literatura Independente pela Academia de Letras do Brasil, se no Rio Grande do Sul. Depois veio um livro que eu fiz em conjunto com meus irmãos, que se chama Lélia da Silva, Memórias, a Importância da História Oral, que trata da Porto Alegre, negra, a Cidade Negra de Porto Alegre, de 1902 a 1946, mais ou menos, traçando todo onde a população negra mora, de que forma mora, como estudava, por que foi retirado dos grandes centros que morava na época do Bonfim, do Rio Branco, no Monte Serra, e foi parar no Partenon, na Longa do Pinheiro, na Restinga. Depois veio um livro em 2022 que se chama Agô, que é um livro que fala sobre a questão da ancestralidade, que pede licença para essas pessoas que vieram antes de mim, e que me deram toda a condição para que eu pudesse estar aqui hoje na frente de vocês falando. São mais de 85 livros com outras pessoas, né? Outras antologias. Eu faço parte de 7 agremiações nacionais e internacionais, academias, né? Sou diretora de uma das academias da Academia de Letras do Brasil, diretora social, vice-presidente da ADES, social da AGES. Enfim,
E eu falo isso por quê? Porque, na realidade, quando se percebe que esse trabalho todo de literatura, não só eu faço poesia, mas também escrevo contos e crônicas, ainda tem que ser premiado ainda por longa estrada, porque, como foi dito antes, não quero ser a única, como a gente diz, né, a única negra no espaço. Né? Em 2017 eu estive na jornada de Passo Fundo, de literatura internacional de Passo Fundo, e estava eu, representante gaúcha, né, o Ronald Augusto, representante homem negro, e a Conceição Evaristo. E nós conversando na hora do café, a gente colocou assim, existem tantos outros que nós queremos que os tantos outros também possam estar aqui nesses espaços literários, né? E nisso eu gosto de ressaltar que existe uma grande efervescência dessa vertente de literatura negra no Rio Grande do Sul e que ainda é muito pouco conhecida, mas que cada vez mais está galgando o seu espaço dentro dessa literatura e trazendo não só assuntos com relação à literatura negra, mas qualquer outro assunto de literatura. Muitas vezes a gente fala em alguns espaços, em outras feiras literárias, né, que nos convidam para falar muitas vezes sobre esse aspecto, mas nós podemos falar qualquer outro aspecto de literatura. Né? E durante esse percurso como escritora, eu tenho percebido algumas coisas que eu acho que são fundamentais de se colocar. Né? Durante muito tempo eu ia em alguns lugares e me falavam não existem livros infantis com personagens negros aqui, de escritores negros aqui no Rio Grande do Sul e com personagens, histórias que tratam essa questão. Pois bem, esse ano, vai sair até o final do ano, né, provavelmente na Feira do Livro de Porto Alegre, um livro infantil meu que se chama Hoje Dudu, que quer dizer Olhos Negros, e que traz essa perspectiva da criança negra, tratada com a naturalidade que ela tem que ser tratada, né? Sem estereótipos e sem outros tipos de questões. Assim como também vou estar lançando na Feira do Livro de Porto Alegre, no dia 11, pela editora Bestiário, né, um livro de poesia que foi escrito durante a pandemia, que se chama Rochedos Também Choram. Meu sobrenome é Rocha. Durante muito tempo, por vários motivos, eu tive que ser uma rocha, né? Mas eu queria muitos momentos ser o pedregulho, ser a poeira, ser a areia, né? E esse livro traz justamente isso, as possibilidades dessa rocha que tem que se transformar constantemente para poder ter as suas experiências, as suas vivências cotidianas, né? Então são livros que estão vindo e ao mesmo tempo tem uma questão, acho bem importante de ressaltar, que eu perguntei aqui no início para vocês, né? Quantas escritoras negras vocês conhecem no Rio Grande do Sul? Vocês teriam condições, quem tem condição de dizer que eu conheço pelo menos 5? Levanta a mão para mim. 5. Ninguém, né? Isso é muito preocupante, gente. Vou dizer por que isso é muito preocupante. Nos prêmios de 2 anos para cá, 3 anos para cá, 4 anos para cá, ganhadoras de Açoriano, Eliane Marques. Foi ganhadora do Minuano no ano passado, Eliane Marques. Yasmin Almaty, finalista do Jabuti, finalista do Prêmio São Paulo, vencedora do Prêmio Lages do ano passado, da Academia Rio Grandense do Rio Grande do Sul. Então, quando tem essas expressões negras ganhando prêmios no Rio Grande do Sul, e numa universidade a gente pergunta se teriam condições de falar 5 escritoras negras e ninguém foi capaz de levantar a mão, algo está muito errado. Então, eu encerro a minha fala dizendo assim, procurem conhecer mais essas escritoras, não só essas escritoras, porque eu poderia citar os escritores como José Faleiro, né, finalista de Jabuti, ganhador do Prêmio Lages, ganhador do Prêmio Minuano. Poderia citar James Tenório, que é carioca, que mais morou muito tempo em Porto Alegre, e que foi o primeiro patrono negro com 43 anos, o mais novo, durante a pandemia, mas foi, né, em 2020. E poderia citar Ronald Augusto,
Luiz Maurício Azevedo, Jorge Frois, e que existe uma gama de escritores contemporâneos dessa vertente de literatura negra que são fenomenais. Porque é extremamente importante que a gente pare um pouco para pensar por que a gente não os conhece. Em 2017, Priscila Pasco, jornalista, também escritora, fez uma reportagem pelo Nonada, perguntando em 10 universidades do Rio Grande do Sul o porquê que não se conhecia as escritoras negras do Rio Grande do Sul. A resposta das universidades de letras e de história foi porque era muito difícil encontrar o trabalho dessas escritoras, muitas vezes era em sebo. Daí a gente diz assim, talvez seja difícil, mas talvez seja também uma falta de ir em busca desse material, né? E essa reportagem foi muito divulgada, foi feita comigo, com a Eliane Marques, com a Thais Miomati e com a Ana dos Santos. E em função dessa reportagem, muita coisa mudou. Eu posso dizer que nos últimos 5, 6 anos para cá, nós somos extremamente requisitadas para N coisas, né? A agenda está bem apertada, mas queremos dizer que não somos as únicas. Então, que cada vez mais vocês possam conhecer mais as escritoras negras do Rio Grande do Sul. Tem muita coisa para acrescentar na literatura gaúcha e nacional. É isso. Para mim? Bom, O que é que você da casa? O que é que você da casa? da casa, tá bem. Para começar, uma notícia, foi eleito agora há pouco o Ayrton Krenak para a Academia Brasileira de Letras, o primeiro indígena na academia. Há pouco a Liana Tim falava do poeta Armindo Trevisan. Enquanto eu vinha para Santa Maria, ele me telefonou, estava no ônibus, expliquei que eu estava em viagem para cá e tal. Aí ele me disse, boa estada aí na minha terra. E para mim, realmente, é um prazer estar aqui. Depois de tantos anos, eu vim muitas vezes para exposições e palestras na universidade. Mas há muitos anos que eu não vinha para cá. Eu vou falar mais sobre números da literatura no Rio Grande do Sul. Que, embora eu tenha 14 livros publicados, eu hoje sou mais editor do que escritor. Eu acho que o Rio Grande do Sul é talvez o estado com o maior número de escritores por habitante. Isso em função das oficinas de arte. Na PUC tem a oficina do professor Assis Brasil, que é a mais antiga oficina literária do Brasil. Na PUC de Porto Alegre também tem um curso de escrita criativa, que começou como graduação e hoje tem doutorado, além de um grande número de oficinas de poesia, de conto, de romance, de crônica, ministradas por escritores. No Rio Grande do Sul nós temos 4 prêmios importantes: o Açorianos, o AGES, a Academia e o Prêmio Minuano. São prêmios onde só se inscrevem escritores gaúchos. Tá? Em cada, uma média de entre 200 e 400 inscritos em cada concurso desses. Tá? Destes, tem, em geral, 3 finalistas e deles um premiado, em normalmente 5 categorias. Então, nós teríamos, por ano, no Rio Grande do Sul, entre premiados e destacados, em torno de 20 autores. Né? Isso é um número bem expressivo. Né? A minha editora, Bestiário, nos 3 últimos anos, publicou 382 obras. Destas,
262 de autores gaúchos, 81 obras de autores de outros estados e 39 de autores de outros países. Então, é um número expressivo. Quer dizer, a literatura no Rio Grande do Sul existe e é grande. Aqui em Santa Maria, em parceria com a Medicina, nós publicamos de abril deste ano até agora 6 obras de autores de Santa Maria. Bom, sempre me falam que o problema da literatura, do livro, é o acesso a editoras. No Rio Grande do Sul existem várias editoras, só eu publico um número bem significativo, uma média hoje de 150, né? E outras editoras. Então, eu acho que o acesso não é tão difícil assim. O trabalho tendo qualidade, eu acho que o autor encontra editoras, né? Me falam também que o problema talvez seja a distribuição, né? Talvez por isso não conheçam autores negros, etc. Aqui no Rio Grande do Sul tem várias boas distribuidoras de livros. O problema não é a distribuição. O problema, na minha opinião, são as livrarias. Porque as livrarias, vocês vejam bem, o livro é o único produto, a única mercadoria que é consignada. Se você quiser vender sapato, você vai ter que comprar o sapato, colocar na tua loja e vender. Se você quiser vender automóveis, você tem que comprar o automóvel da fábrica, colocar na tua loja e vender. O livro não, o livro é consignado. Quer dizer, ele fica lá na livraria. Quando, eventualmente, sai uma venda, eles pagam, ou não, a editora. Além do que, as livrarias ficam com 50% do preço de capa do livro. Aí eu vejo, às vezes, nas redes sociais, escritores lamentando o fechamento da Livraria Cultura ou da Livraria Saraiva. Fecharam porque nunca pagaram as editoras. Quer dizer, pegam consignado, vendem e depois não pagam. E ficam com 50%. No caso, quando não pagam, ficam com o valor total. Mas quando pagam, ficam com a metade. Então, no mercado, quem menos ganha é o escritor, né? Que ganha 10%. Aí você coloca 50% para a livraria, nós já vamos a 60%. E quando nós temos entre 20% e 30% o preço de custo de gráfica e de diagramação, etc. Tá? Então, o problema não é da distribuição, não é das editoras, e sim das livrarias. Isso é uma coisa que pode se colocar em discussão. Outra coisa é, se ouve falar por aí, que poesia não vende. A metade das obras que eu publico são poesia. E vende, sim. Vende muito bem. Agora, claro que há uma produção gigantesca de poesia, porque as pessoas acham que sabem escrever poesia. Qualquer um acha que sabe escrever poesia e não é bem assim, né? Então, bons livros de poesia vendem, sim, vendem muito bem. E a metade da minha produção. Bom, eu quero colocar essas coisas em discussão e podemos ir adiante. Antes da gente entrar na discussão, Claro. passamos no texto para finalizar a apresentação de vocês. Boa noite a todos. Sou o Tex e vim para cá pensando sobre a questão deste tema, sobre literatura contemporânea, e pensando se eu deveria falar de mim ou pensar no contemporâneo. Eu acho que é muito mais importante a gente pensar no contemporâneo para chegar ao que se faz no Rio Grande do Sul.
Desde sempre a gente pensa o contemporâneo, né? A gente elabora através de datas e de eventos. Então, o nosso contemporâneo ele se dá depois do pós-guerra. Estamos falando aí a partir dos anos 50. Então, desde lá, todos somos contemporâneos. Entre o contemporâneo e o atual, daí nós entramos nessa primeira encruzilhada, né? Porque quando a gente chega no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul com uma temática fortemente do campo, né? Eu acho que a cidade é inaugurada através de Dionélio Machado. Isso se torna persistente aqui começou a partir, acho que dos anos 80, 90, já no momento em que há um declínio do êxodo. Isso se acentua muito a partir dos anos 70, né, com o êxodo do campo, da cidade. Então, aí sim, a literatura no Rio Grande do Sul começa a se mudar realmente para as cidades, né? E me coloquei a pensar assim, a partir de que momento o atual se concretiza nas nossas vidas, né? E fico lembrando ali no meado dos anos 90, quando a profusão da internet e o acesso à escrita nas redes, os blogs, onde é o momento em que todo mundo se torna autor, onde há uma queda da aura do autor, sabe? Eu escutava anteriormente aquela impressão de uma criança enxergando, um dizendo, olha, esse é um poeta, né? Então também, Walter Benjamin, também tem uma queda da aura do autor, porque se todos somos escritores, então a gente não tem mais a capacidade de se surpreender com a escrita. Aí, neste momento ali, do meado dos anos 90, né, que em Porto Alegre surge o Cardoso Online. O Cardoso Online é um fanzine via rede que começa a lançar autores ou fazer com que eles sejam vistos pelo grande público como autores do Rio Grande do Sul, autores contemporâneos. Ali a gente tem dois, um é o Daniel Galera e o outro acho que é o Daniel Pelizardi, né? Tem mais, mas esses são os que se tornaram mais conhecidos de nós, né? E vejo assim, quando se fala nos contemporâneos, quem somos, né? O que fazemos para que nos tornamos os contemporâneos, e a gente vê muita a crítica literária definindo, esses são os contemporâneos. Se a gente lembrar lá em 2010, quando a revista Granta, ela lança os grandes autores contemporâneos do Brasil, e eu pude acompanhar naquele momento assim, e fiquei acompanhando isso por um bom tempo, para ver assim, qual desses autores realmente se concretizou na literatura, qual aqueles que levaram prêmios no Jabuti, que é o nosso prêmio mais importante do Brasil, e, curiosamente, por 4, 5 anos, nenhum deles apareceu sequer entre os 10 finalistas. Então, a gente tem o primeiro embate entre o que é o popular e aquilo que a crítica define como sendo a obra que seja merecedora de seja dada de qual prêmio, né? Então isso eu também trago para a questão de problematizar essa coisa tipo o que é lido e o que a crítica literária lê. Onde é que está o leitor nesse momento, sabe? E vejo também uma geração aqui no Rio Grande do Sul, todos saídos de Porto Alegre, na sua grande maioria, e a profusão disso se dá através da oficina, como mencionou o PRIM do Antônio Assis Brasil, né? Então, geralmente quando eu vejo alguma edição assim, em algum momento eles saíram de lá. E aí, como falou o rapaz anteriormente, o Oliveira, ele diz assim que, deixa eu lembrar, que enfim, perdi. Tá. Então, assim, sobre essa questão assim de quem escreve seu tempo, daí eu vou falar um pouco sobre o que eu escrevo, né? Porque eu estou radicado em Santa Maria desde o começo dos anos 90, e aqui a gente toma contato a tudo. Eu acho que a grande importância
lembrar de tudo e escrever com a memória. A gente sempre fala, quando se escreve poemas, a gente se escreve com a memória. Eu participei de uma oficina de escrita criativa, professor Orlando. A partir de lá comecei a entender a importância da técnica, do sentido, de como as palavras se comportam. É um sistema que tu alimenta com as tuas ideias. Você tem que dominar esse sistema para que realmente aquilo tenha, que a gente possa chegar em valor literário, que a gente aproxima aqui os dois campos, o autor e a crítica literária. E foi a partir desse momento eu ganhei um concurso literário aqui da cidade, que era, comprei uma cafeteira, até hoje ela funciona. Daí comprei uma cafeteira e gostei da ideia de comprar uma cafeteira e também da ideia de escrever, sabe? Então daí andei por Porto Alegre, no Poema do Ônibus, em algumas oportunidades. Depois a primeira vez que eu viajei de avião, porque eu ganhei um concurso e me pagaram a passagem para ir a Brasília. Depois Minas Gerais, Paraná, 3 vezes lá, tem um festival extraordinário lá. E dizer assim que esse processo de fazer participar de premiações literárias, ganhar um dinheiro com isso também, né? Porque o sistema a gente tem que estar abraçado com ele ou ele nos puxa para baixo da terra. Então, eu tive que fazer essa volta para voltar para o Rio Grande do Sul e para voltar para Santa Maria. Eu comecei a ganhar prêmios basicamente por fora do estado para começar a retornar ao Rio Grande do Sul. Porto Alegre, acho que eu cheguei, foi o último lugar que eu embarquei, né? Mas já tinha participado de outros lugares. Né? Então é isso também, essa coisa de que a gente, todos, à exceção de Porto Alegre, somos periféricos do Rio Grande do Sul. A gente não consegue ter o mesmo acesso, ao mesmo momento em que todo o Brasil se torna periférico frente a São Paulo. Então, assim, nós estamos reproduzindo o microcosmos na escrita, sabe? Então, a princípio dessas primeiras provocações, eu acho que é isso que eu tenho que falar e muito obrigado. Eu vou fazer uma provocação para vocês 4, porque assim a gente tem aqui uma riqueza de experiências completamente distintas. E em cima do que vocês vão conversando, e o que a gente observa também, esse é um espaço privilegiado para discutir a questão da literatura, mas eles são bastante restritos. A gente pensa assim, numa sociedade bastante distópica, cada um com uma vivência de nichos fechados. Eu pergunto assim, quem escreve, eu lembrei da Eva, quem escreve tem a ideia de um leitor imaginário. Quem é o leitor do Rio Grande do Sul? Como é que vocês veem essa questão? Porque a gente faz toda uma tradução e vamos lá para o lugar da fala, né? O que a gente observa, por exemplo, foi um gradativo fechamento das livrarias, né? Ou uma substituição do produto livre, que a minha geração toda se criou tendo um acesso muito frequente, muito estimulado, até pelo fato da gente vivenciar essa questão na universidade, né? Anos 70, 80, era muito fértil essa questão. Eu pergunto para vocês assim, quem é o leitor hoje? Para quem se escreve? Bom, para quem se escreve, eu não sei, eu não escrevo para ninguém, né? Não imagino um leitor dos textos. E acho que a grande parte, pelo menos, dos escritores que eu conheço, não imagino um leitor. E, sei lá, isso é uma utopia, né? Quer dizer, primeiro você escrever e pretender ser lido, né? já é uma façanha e tanto, né? Então, não sei quem é o leitor. Acho que começa pelos amigos do autor, né? E aí vai indo. Agora, um leitor específico, acho que não.
Eu sinto inveja das crianças que tiveram amigos imaginários, né, com quem pudessem trocar experiências, né? Eu, como não pude, fruto dessa inveja, eu criei um leitor imaginário. Eu tenho ele, sabe? Ele existe. Quando eu penso um texto, ele me vem. Hoje eu vejo um leitor que tem muita pressa em relação às coisas, ele precisa de poucos caracteres, por causa que o tempo à frente está muito rápido e ele não tem tempo para ficar em volta de um livro. Não existe mais leitores de Proust. Ler Os Sertões é inimaginável. Então, assim, o meu leitor, ele tem essa pressa, tem essa... E aí, o problema, assim, mais do que mudar a literatura, eu acho muito importante mudar a atitude em relação à escrita. Então, assim, como é que a gente se aproxima? A gente tem que trabalhar com a educação na escola, ensinar essas crianças eu falo da poesia, que é onde eu me sinto melhor, sabe? É criar leitores de poesia. Mais do que poesia, a gente tem que criar leitores de poesia, a gente sensibilizar as pessoas através da arte, da música, tudo isso é importante para que se crie um leitor e a gente possa dizer assim, olha, que a gente não precisa mais de um leitor imaginário, porque esse leitor, a gente criou um leitor ideal para tudo, sabe? Mas isso é um campo muito utópico, ou distópico, né? Prefere pensar. É isso. Estava pensando sobre isso. No ano passado eu fiz parte do Cerca Mais Leitura e visitei 11 cidades do Rio Grande do Sul e fiquei muito preocupada com relação aos alunos do ensino fundamental 2 e ensino médio, que praticamente não estavam lendo quase nada. Mas também os professores deles também não estavam lendo quase nada. Então, que leitor é esse, né? Eu fico pensando que, na verdade, tem vários ávidos ainda por buscar uma literatura. A minha poesia e os meus escritos, eles sempre trazem uma questão de reflexão. Eu busco que a minha escrita tenha essa questão de reflexão. E eu acho que tem bastante pessoas interessadas nessa reflexão, né? Ainda, buscando abertura de novas fontes. Eu acredito nisso, né? Existe esse leitor, mas esse leitor tem que ser fomentado desde muito cedo. O que mais me assusta é o que não está sendo fomentado desde muito cedo. O Tex estava falando de leitor de poesia. Bom, o que tem em Porto Alegre é ouvintes de poesia. Em Porto Alegre acontecem 3 saraus por semana de poesia e que juntam muita gente. E, sem falar nos slams, que juntam multidões. Então, pelo menos ouvintes de poesia tem bastante. Pois é, isso é uma questão assim bem complicada. Quando aparece o desejo de escrever, a gente não sabe exatamente de onde ele veio, né? Mas é uma necessidade tão grande que a gente senta, ou sei lá, alguém pode também escrever em pé, e começa a escrever. Eu, na verdade, não sei bem exatamente o que eu estou escrevendo. Eu sinto assim, sinto que é alguma coisa um pouco fora, é estranho isso. E aí eu começo a escrever e vou escrevendo, logicamente, vou parando para ver o que está acontecendo e aí chego no fim com uma certa coerência e, logicamente, a artesania da poesia se faz ali no trabalho de burilamento. Mas é uma necessidade tão pessoal, que eu não penso no leitor, eu estou pensando em mim, na minha necessidade daquele momento de colocar para fora as emoções, os sentimentos ou alguma questão que também não se resolve com a palavra, mas que está posta ali. E, logicamente, que no momento que o poema está feito, eu preciso desesperadamente que alguém leia, porque senão não existe a poesia. A poesia dentro de uma gaveta, ou ela sem a participação do leitor, ela não existe. E aí, quando alguém se identifica com o poema, porque, na verdade, a gente vive por identificações. Eu gosto de alguns poetas porque eles me tocam as minhas questões pessoais. E quando alguém se
relaciona com um poema meu através dessa identificação, é uma grande satisfação. É como se fosse um presente da vida. Apesar de que a poesia tem uma reflexão muito profunda, eu acho que é um momento assim onde a gente coloca todas as nossas frustrações, os nossos desejos, as coisas que a gente não consegue resolver e também alguma coisa que a gente foi feliz na vida, né? Mas eu acho que o questionamento do dia a dia, das problemáticas do ser humano, dos relacionamentos e tudo, está no poema e eu acho que ele é muito bem usado, tanto por quem faz, quanto também por quem lê, porque, na verdade, não se encontra um caminho da resolução, mas se encontra mais perguntas que não são respondidas e, às vezes, elas bastam para a gente ver como é complexa a vida. Então, meus poemas são, assim, uma necessidade muito vital na minha vida. E essa necessidade, ela se renova diariamente numa certa rotina de trabalho, de sentar e tentar refletir sobre o dia, sobre o mundo, sobre as minhas questões pessoais e sobre aquilo que toca a todo mundo. E eu preciso da poesia no seu dia a dia e na minha vida constantemente. Você fala dessa questão da identificação e eu queria voltar a uma questão que a Ariana falou a respeito da necessidade de se educar. Rapidinho, uma situação que me deixou assim, muito chocada inicialmente. Eu comprei um livro do infantil para uma sobrinha sobre é um livro de uma autora baiana sobre uma vendedora de acarajé. E para minha surpresa, eu tive que explicar para ela o que era o acarajé, o que era a vendedora, o que era uma cultura que não faz parte da nossa questão do Sul. Então eu pergunto para você assim, como é que você vê assim esse processo de necessidade, no caso da literatura negra, para a cultura gaúcha, que é muito centrada no homem branco, na história da cultura branca, na história da dominação branca? Que espaço se tem, pergunto para você também, que espaço que se tem para que isso se abra mais? Eu cito aqui Oliveira Silveira, que é considerado o maior poeta negro do Rio Grande do Sul, em uma forma nacional, pelo fato que ele sempre fez uma poesia afro-gaúcha, né, trazendo a importância da contribuição dessa população no estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que parte daí, quando se faz uma poesia trazendo essa importância, uma poesia qualificada, cheia de metáforas, um eu lírico muito profundo, onde ele bebeu fontes, como os poetas franceses e caribenhos que tratavam da questão da negritude. E se tem esse grande poeta agora, numa exposição que vai até abril, no Centro Cultural da URGS, onde tem um site sobre ele, onde ele agora é o doutor honoris causa da URGS, eu acho que se abre uma nova porta no Rio Grande do Sul para poder olhar melhor esses escritores, né? E eu acho, como eu falei antes, que existe uma nova geração que veio com uma literatura muito potente, trazendo essas questões, né, da sua vivência no Rio Grande do Sul, mas, como diria o próprio conceito da Conceição Evaristo, das suas vivências com relação ao que traz no Rio Grande do Sul essa população negra, né? Ou seja, talvez eu escreva coisas que não aconteceram só comigo, mas que se passaram com a minha tia, com a minha avó, com o meu irmão, com o meu primo, uma relação nesse estado que teve uma colonização bastante forte alemã e italiana, mas que também teve em Porto Alegre, por exemplo, no início, na sua criação, se colocam açorianos, mas tinha em torno de 55% de pessoas negras, né? Bairros importantes de Porto Alegre, como Rio Branco, Monte Serrat, era a colônia africana. Então, na realidade, é só uma questão de resgate nesses últimos anos
de poder colocar a importância dessa população e, ao mesmo tempo, trazer à luz essa literatura, né? Como eu falei, eu tive no ano passado em 11 cidades, levando a questão da literatura, e muitas crianças, né, na expectativa, como é que vai chegar a escritora, né? Alguns trabalhavam meus livros antes, mas quando chegavam, saíam e diziam, mas é tu, né? Mas a gente nunca viu uma escritora negra, ou nem viu uma escritora viva mesmo, né? Algumas vinham a passar a mão, escritora viva, uma escritora negra, que legal, e daí queriam saber de coisas, né? Eu acho que tem um momento de abertura, um momento bem interessante, forte no Rio Grande do Sul, para essa vertente da literatura, mas não é fácil, né? Isso se deve muito aos movimentos sociais e ativistas, eu faço parte de alguns, eu sou da coordenação da Associação Negra de Cultura, que foi criada por Oliveira Silveira, em 87, coordeno o Sarau Poético, e que é um espaço onde a gente chama de um quilômetro urbano, onde as pessoas se reconhecem, mas ao mesmo tempo se fortalecem para ir buscar, das mais variadas formas, que essa literatura seja mais conhecida. E eu acho que realmente, em Porto Alegre, muita coisa tem acontecido, mas no interior do Rio Grande do Sul, ainda não. Né? Tanto que quando eu vou, eu pergunto às pessoas, a gente conhece, tá? Tudo bem, me conhece, mas e os outros? Onde estão? Então é fundamental trazer que ainda tem muito a ser feito, mas nos últimos 6 anos para cá muita coisa melhorou. Talvez cabe também destacar a importância do Estado nesse tipo de coisa, né? No final do ano passado, o Instituto Estadual do Livro publicou uma série de livros de autores negros, né? Sim. Então, eu acho que também é uma função do Estado, né? Patrocinar e promover essas aberturas. Sim, foi feito a reimpressão da antologia do Oliveira Silveira, que foi feita, organizada pelo Ronald Augusto. Foi feita uma breve fortuna crítica afetiva do Oliveira Silveira, também pelo IEL. Foi feito 50 versos por 20 de novembro. E foi feito 4 livros, a primeira coleção de literatura negra do Estado do Rio Grande do Sul, no qual eu tenho meu livro que se chama Go. Aí tem o Ronald Augusto, não vou lembrar o nome do livro, Jorge Floyd e Fátima Farias, os 4 primeiros livros da coleção negra do Estado do Rio Grande do Sul. Isso. Agora eu queria saber também uma coisa, por que parece a mesa convidaram 4 poetas? Tem que perguntar para quem constituiu a mesa, né? Então, assim, se esse é o lugar da poesia, né? Pois é, parece. Se é o lugar da poesia, 4 poetas para falar de literatura, mas quem escreveu a Pontes também, né? Sim, mas... Vamos retomar uma questão que você falou aí da distribuição e da questão do acesso ao livro, né? Eu acho que esse é um dos problemas que a gente tem, o acesso ao livro. O livro continua muito caro para a maioria da população. E tem esse desafio que as escolas não comportam, suas bibliotecas não comportam mais, e a gente perdeu muitos programas que levava o livro para a escola. Como é que vocês veem isso e que alternativas hoje se constituem para esse cenário? Bom, o acesso ao livro foi sendo dificultado, né, nos últimos muitos anos. O preço do livro, o livro está caro, realmente está caro, mas o papel é caro. O custo do papel subiu muito, nos últimos tempos subiu mais ainda, porque o papel produzido no Brasil está sendo levado para a Europa. Porque a Europa não produz papel, eles compram o papel da Rússia, da Ucrânia, desses lugares que estão em guerra hoje, né? Então, o papel subiu muito de preço. Aí vem de novo a questão da livraria, que diz 50% do preço do livro é da livraria. Quer dizer, se esse custo era, há alguns anos atrás, era de 30%. Hoje eles querem 50%. Quer dizer, se isso fosse menor esse valor,
o livro poderia ser mais barato. Essa é uma das funções. E o acesso, bom, livrarias, temos cada vez menos livrarias. Né? E tem são, aqui eu não sei, mas em Porto Alegre restaram livrarias pequenas, né? Que em geral são sebos ou que vendem, ou tentam vender best-sellers. E o livro, hoje, a maior parte da venda dos meus livros são pela Amazon. E muita gente critica, mas a Amazon cobra 30% e paga religiosamente, coisa que as livrarias não fazem. E entregam o livro em 2, 3 dias. Então, o acesso, acho que até não está tão difícil. Você entra na Amazon, tem tudo ali, você compra, daqui a 2 dias está com o livro na mão. E o preço, bom, o preço, não sei, tem que se repensar isso, repensar as porcentagens que as livrarias cobram, o custo do papel, embora o papel seja subvencionado no Brasil, né, ainda assim é caro. Eu acho que o Estado deveria interferir nisso, né, para que a produção do livro seja menor. E, claro, esses programas de compra de livros por escolas está retomando agora. Né? Eu estou fornecendo livro para 12 escolas do interior do Estado, né? Programas de governo. Mas ainda são muito poucos, né? Deveria ter muito mais, porque eu imagino que as bibliotecas das escolas hoje sejam muito pobres, né? Tem muito pouca coisa. Como é que vocês veem, por exemplo, a gente estava falando um pouco da questão do acesso pelo digital, não apenas do livro, mas do autor, né? Então, como é que, no caso, você como editor, vê esse paradoxo, assim, vou dizer paradoxo porque tem uma coisa que é a materialidade do livro impresso e tudo que está publicado e o acesso que se tem no mundo digital? Hoje, na minha editora, o livro digital que é vendido na Amazon representa 10% do faturamento. Quer dizer, ainda é muito pouco. E existe um grande problema com o e-book, mesmo que ele na Amazon tenha uma senha e tal, os jovens aí quebram essas senhas e distribuem os livros a rodo por aí. Então, quase todos os livros que eu já publiquei em e-book, né, são mais de 200 que tem para vender na Amazon, a metade deles está aí nos sites para baixar gratuitamente. Né? Quer dizer, bom, até nisso os autores não têm se queixado, porque a gente faz o e-book um tempo depois do livro físico. Né? E, bom, quem vai baixar o livro pirata na internet também é aquela pessoa que não vai comprar o livro físico. Né? Então, é uma maneira de divulgar também a literatura, o nome do autor. E ficamos por aí. A internet sendo democrática, né? Promovendo a democracia, né? Eu acho que transgride aqueles lugares canônicos, né? Do livro, da editora, da livraria. Infelizmente, afeta todo um processo produtivo nesse sentido. Mas, vamos dizer assim, hoje o prejuízo não é grande. Quer dizer, o e-book, para mim, ainda é 10% do faturamento. Talvez eu esteja perdendo 5%, mas também estão divulgando os autores, enfim, distribuindo os livros gratuitamente por aí. Então, talvez no futuro esse prejuízo venha a ser considerável. Aí, não sei, aí temos que repensar isso, né? Processos. Eu, da minha parte, eu sonho que um dia alguém chegue com um xerox do meu livro no caderno e peça um autógrafo. Xerox também já Até o xerox já foi. Para xerocar um livro hoje é mais caro. Processo, né?
perdi o fio do que eu ia perguntar, porque foi a transversalidade do começo aqui. Mas quem é o autor hoje gaúcho que vive da sua literatura? Quem consegue fazer isso? Nenhum. Eu na vida, na literatura, dela, claro. Exatamente. É uma coisa muito difícil, né? Porque distribuir, produzir o livro e tal tem um arcabouço de questões e tal que não se consegue chegar a ponto de um lucro, né? Então, viver da literatura, eu acho que até nem é bom viver da literatura. Eu acho que a literatura, quem não vive da literatura tem mais liberdade para fazer a literatura, apesar de que, né, se precisa de dinheiro para pagar luz, conta de telefone e tudo mais. Geralmente isso a gente faz com alguma outra profissão paralela, né? E a literatura, a gente vai ler e se inteirar da vida de autores, né? A gente vai ver que todos eles sofreram isso ao longo da vida, né? Um monte de gente sempre reclamando disso, né? Tem uma anedota famosa, né? Um dia um jornalista perguntou para o Goethe se dava para viver de literatura. Ele respondeu, tá sim, basta casar com a filha do editor. Sim, exatamente. É verdade. Mas eu acho que esse é um problema que todos os escritores já passaram, né? Só aqueles que têm, assim, uma literatura um pouco mais digestiva e tal, e que tem também uma movimentação de marketing, né? E que transforma, ou seja, trabalha também com o seu texto em roteiros de best-sellers, que é uma coisa que a gente conhece isso muito bem, né? Então aí vai todo um jogo da editora e tudo mais, e aí consegue um tipo de literatura que vai indo, né? Talvez algum escritor, eu conheço um que publica em Porto Alegre, que vive disso. Só que ele publica livros infantis e passa o dia inteiro nas escolas. Né? Ah, sim. Então ele vive disso. Não vive exatamente. disso. Mas é um trabalho, não é só o trabalho de escrever. É um trabalho de ir nas escolas, todo santo dia. Tem o clássico exemplo do Paulo Coelho, né? De distribuir os seus livros nas bancas de revista, ele mesmo, né? Apesar da gente pensar sobre a literatura de Paulo Coelho e tal, um pouco duvidosa e tudo mais, mas o cara, ele inaugurou algo muito importante para se pensar o comportamento do escritor, né? Porque ele foi de banca em banca e tal, e tá aí, Paulo Coelho, apesar de todas as críticas. Lembra como é que se divulgava livro antigamente? Como é que é? Mandava os amigos ir nas livrarias, tem um livro... Sim, exatamente. Aí ninguém tinha, aí eles começavam a ir atrás e buscavam o livro. Essa questão de ler da literatura, eu acho que está muito ligada à questão do subdesenvolvimento dos países periféricos, né? E como eles tratam a cultura e a literatura do seu país. O Brasil trata a cultura e a literatura de uma forma muito amadora, sabe? Porque tu escreve de noite e de manhã cedo tu tem que estar batendo cartão. Sim, claro. Nós temos os Estados Unidos, é a profissão. Existe recursos para que se possam viver daquilo, pensar, fazer originais, mas aqui, como é que a gente quer uma grande literatura se a gente chega suando em casa no final do dia e ainda tem que pensar toda uma coisa que requer uma certa concentração, um certo transcender em si para chegar a alguma coisa, sabe? Mas apesar disso, nós temos a grande literatura brasileira, né? Temos. Isso que é um grande fenômeno. A grande literatura brasileira é pelos brasileiros, né? Feita por brasileiros, né? Mas então, eu as dificuldades também são algo que a gente consegue ultrapassar e trabalha. Eu acho que seja uma romantização isso daí. É uma romantização. Até pode achar ser. que é bom passar trabalho, Não foi isso que eu disse. Não, bom. Não foi isso que eu disse. Eu disse, a gente passa trabalho e mesmo assim a gente consegue, né? Então... mas eu tenho uma autora, uma poeta da República Tcheca que eu publiquei, Markéta Pilatova. Ela vive da literatura. O Estado compra um número suficiente de livros por ano para que ela possa viver só disso. Que maravilha. Mas isso falta no Brasil.
Esse apoio. Esse apoio. Claro, é que acontece o seguinte, nós temos muitos outros problemas, né? Esses países ricos, Luxemburgo, eu tenho um autor em Luxemburgo é o país mais rico do mundo. Né? Os caras não têm outros problemas, então eles financiam toda essa coisa aí, uma boa. A Alemanha também. Eu já publiquei 3 ou 4 autores alemães e o governo alemão vem e diz, olha, nós temos 70 mil reais para publicar esse autor. Serve? Aí eu penso 3 segundos e digo, sim, serve. Mas vê que eles têm muito dinheiro. Aí quando o livro é publicado, eles mandam o autor para cá, veio o livro do ano passado para autografar e tal, com passagem, hospedagem e cachê, tudo por conta do Estado. É que o Estado respeita a cultura. Sim. Sabe do valor Financia da cultura, isso, né? Que nós temos outros problemas, né? Nós temos pobreza e tal, tem que ser resolvido, talvez antes do livro, não sei. Eu tenho uma curiosidade. Bom, primeiro texto, eu acho o seguinte, também alguém poderá pedir a sua assinatura eletrônica. Desculpe. Assinatura eletrônica, no caso, um livro eletrônico, sem gravar. Eletrônica, assinatura eletrônica. Mas a minha curiosidade é a seguinte, se não existe um preconceito dos produtores de arte no Brasil na venda dos seus produtos, naquela coisa porque se você é profissional da coisa, você é profissional da coisa, vai viver daquilo. E eu acho que na questão da escrita, são poucos os profissionais da escrita estrito senso. Então, assim, tem essa coisa da arte pela arte, tá? Do escrevo quando dá tempo, ou tem, né, quando transpira, eu vou lá e produzo ao invés daquela coisa férrea da disciplina de tantas horas por dia, tantas aulas por dia, independentemente de chuva ou sol. Então, assim, eu sou um escritor absolutamente bisexto, tá? Minha área hoje é cinema e roteiro, que é outro tipo completamente diferente de produto, né? Assim, porque você tem método de escrever roteiro e a coisa funciona através daquele método, né? Storyline, e da storyline você chega até o roteiro técnico adequado. Mas então, assim, me parece que existe esse... Não sei se a palavra seria preconceito, né? Mas essa coisa disso, não, eu tenho que manter a minha autonomia diante do mercado. Eu não me vendo. Eu gostaria que vocês comentassem isso. Como vocês... Se eu estou equivocado, ou se eu tenho algum, assim, 49% de razão nessa minha ponderação. Se é que eu entendi exatamente o que você quer perguntar, mas preconceito com o autor brasileiro? Não, o autor brasileiro em relação à sua própria manufatura. Se vai ser comercial, se não vai ser comercial, entende? Aquela coisa do eu sou profissional da produção de texto criativo, digamos assim. Vou falar os dois casos. Preconceito contra autor brasileiro. Também tem uma grande livraria entrou em contato comigo pedindo livros de literatura policial. Eu tenho. Aí veio o autor, tá? Disse, não, mas policial brasileiro não. É um estrangeiro. Então,
existe esse preconceito. Tá? Literatura policial, por exemplo, por brasileiro, não vende. Tá? Tem que ser americano. Agora, preconceito do autor com o mercado? Isso. Não sei. Não sei o que dizer, mas tu falaste em roteiro. Hoje, os prêmios, eu acho que também já, né? Prêmio do teatro, né? Teatro, dramaturgia. Dramaturgia. Então, estão começando a publicar, porque o autor de roteiros de cinema ou de teatro escreviam seus textos e ficava nisso, né? Não eram encenados e nem publicados. Então, hoje estão começando a publicar esse tipo de literatura, né? E os concursos estão abertos a isso, as editoras estão abertas a isso. Acho que o teatro, a peça de teatro ou o roteiro de cinema é uma literatura boa, em 1 hora ou em 2 tu lê uma peça inteira, né? Está ali. Então, isso é uma coisa nova que está se abrindo. O que mais? Eu acho assim, ó, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas tu falasse assim que o escritor tem preconceito da literatura comercial, é isso? Em resumo? Sim, que Esse sistema. Esquerda não define como comercial, por exemplo. Tá. Eu posso terminar Tá, esse assunto, porque hoje os concursos também já estão abertos para literatura de entretenimento, né? Acho que isso foi falado na palestra anterior. Quer dizer, então, não sei por que o preconceito, né, de você fazer alta literatura ou fazer literatura de entretenimento. Tem espaço comercial que sempre teve para entretenimento, né? Mas agora existe espaço oficial de grandes prêmios e tal para esse tipo de literatura. Eu, entendendo a tua pergunta, eu acho o seguinte, às vezes eu escolho um filme porque ele é totalmente de entretenimento, porque eu estou precisando desse momento. E eu acho que a literatura tem esse espaço sensacional. Eu, às vezes, pego um livro para